Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV. E você fique ligado aí hoje que o programa está assim de novidades, tá? E eu já gostaria, né, de agradecer ao Salão Lugar, que sempre tem me presenteado, né, deixado meus cabelos, minhas madeixas aí mais avivadas. Muitíssimo obrigado, Luciene. Salão Lugar está passando o endereço aqui embaixo. Quem precisar, pode ir lá que o serviço é de excelência. E as lojas, né, Samurai Modas, que fica lá na cidade de Jardins, também está passando o endereço aqui. E olha só esse modelo de hoje. Pega aí, Jailson, pode mostrar aí que o modelo hoje está muito chique, tá, gente? Muitíssimo obrigado, Sami, por ter sempre me atendido assim de uma maneira muito especial. E hoje nós estamos aqui com a doutora Silvane Nascimento. Ela é fisioterapeuta e hoje nós vamos estar falando de um tema assim, que eu achei muito interessante, que é sobre fisioterapia aquática, né? E como que é desenvolvido as técnicas, né, nas mais diversas patologias. E eu vou passar para ela falar um pouquinho da experiência dela, onde ela se formou, quanto tempo ela já está aqui em Marabá, e ela vai falar um pouquinho. Então, quero agradecer o programa pelo convite, especial ao Dr. Wilde. Então, eu estou aqui em Marabá desde 2010. Então, já tem mais ou menos 10 anos. Eu sou do Nordeste, vim para cá por conta do meu esposo, porque ele é andarilho. Divide a profissão dele, que é engenheiro, então não para, é em cidade em cidade. E eu estava trabalhando lá, e ele falou, olha, agora vamos para Marabá, estado do Pará. Eu falei, onde é que é esse negócio? Eu falei, eu não vou, não. Mas, infelizmente, a gente tem família, tem que acompanhar. E vim começar tudo de novo. E aqui estou eu, há 10 anos, né? Então, 10 anos. Passa tão ligeiro, tão rápido. Aqui no Pará, lá para a parte de Belém, Castanhal, a gente diz que quem experimentou açaí ficou. Né? Pois é. Então, você foi ficando e gostou, pelo que eu vi, da cidade. A gente sabe Sim. do teu trabalho, né? Sabe da tua seriedade do teu trabalho. E a Silvane é uma amiga querida, tá? Já fui cliente dela, paciente dela, né? Tem um parente que também já precisou dos trabalhos dela e ela provou, e como tem ao longo do tempo, né, se provado muito competente. E é um assunto bem legal falar hoje e diferente, né? Eu já tive, como eu falei, a oportunidade de presenciar e fazer a fisioterapia aquática, mas parabéns e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Então, e além de estar aqui esse tempo inteiro, é uma satisfação enorme assim, poder contribuir na saúde do pessoal de Marabá. Eu fico lisonjeada por estar aqui, por ser bem recebida hoje, graças a Deus, ser reconhecida. Sou especialista na área da fisioterapia aquática, pela Universidade de Maurício de Nassau, Recife. Já tem 10, 11 anos. E nas modalidades de fisioterapia aquática, neurologia, ortopedia, reumatologia, pediatria, tanto adulto como infantil. E na parte também de fisioterapia aplicada à ginecologia e obstetrícia. Assim, desde quando eu cheguei aqui, começar do zero, quando você já vem do local, que as pessoas já te conhecem, você já tem uma história, é bem diferente. Então, você tem que começar tudo do zero, mostrar o seu serviço para que as pessoas te conheçam. Então, você começa a engatear. Foi um desafio enorme estar aqui. Mas, assim, hoje eu agradeço a meu esposo, né, de ter vindo para cá. Lembrando que ele está ali atrás, né? Ah, é. Tá? Ainda está aqui junto comigo, né? Também. Tá certo. Me acompanhando e dando força. Né? E, assim, por que escolher a fisioterapia aquática? É um desafio. Tem que gostar de água,
e amar também a reabilitação dos pacientes. Você vê aquele paciente chegar na tua clínica com grandes dificuldades, sem conseguir, por exemplo, pegar um paciente de AVC, por exemplo, sem conseguir andar, com muitas complicações, e, de repente, aquele paciente começa a andar, a voltar às suas atividades normais. É gratificante, muito gratificante. Então, não tem preço. Quando eu estava na universidade, são 2 áreas, né, que eu escolhi trilhar. Era a respiratória, por sinal eu tenho especialidade não, mas vivência, né, na área hospitalar. Por sinal, o doutor Jeová não está aqui, mas nós trabalhamos junto no HMM, né? E, graças a Deus, é muito bom você ver, estar ali ajudando as pessoas, ver as pessoas saírem da UTI, é muito bom. Mas o meu sonho e o meu apreço pela água não tem, é formidável, é apaixonante, né? Então, se eu for contabilizar as pessoas que eu já reabilitei e que hoje estão bem, eu não sei a contagem, porque foram inúmeras pessoas, né? Isso acaba deixando a gente assim bastante emocionado de ver quando a pessoa é apaixonada pelo que faz realmente, né? E eu já quero também justificar aqui, viu, Silvânia, que o doutor Marcos Jeová não está aqui, ficou, acho que, com medo de eu ficar queimando ele hoje aqui, sabe? Eu acho que por isso que ele escapou hoje. Mas, na verdade, gente, que ele foi chamado ali no serviço, tá? Por isso que hoje ele não está aqui. Mas eu já gostaria de fazer uma pergunta que está aqui. Qual a importância da fisioterapia aquática nas diversas patologias? Que esse é vamos dizer assim, do foco, né, do programa, entender qual que é essa importância, que benefícios, né, traz nas mais diversas patologias, porque às vezes as pessoas confundem e acham que é limitado, né, quando na verdade tem várias situações, várias coisas aí que podem estar sendo realizadas através dessa modalidade, vamos dizer assim. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Então, a importância é promover a qualidade da funcionalidade e promover a melhor qualidade de vida para o paciente. Ou seja, ele retornar aos movimentos, retornar à sua vida normal, às suas atividades, coisas que ele não conseguiu realizar, né, pertinente à doença. Que isso limita muito o paciente. Então, geralmente, o paciente, quando chega na clínica, ele já chega naquela fase que, vou dar exemplo novamente do paciente com AVC, não consegue caminhar, é dependente dos seus familiares para tudo, né? Eu posso pegar de exemplo como o sogro do Dr. Wilde, que eu tive o prazer de atendê-lo. Então, chegou na clínica debilitado, cadeirante, dependendo de seus familiares. Foi um AVC muito complicado, mas, graças a Deus, tive sucesso com ele. Saiu da clínica andando, foi para sua casa, né, retornou para sua residência, que ele não mora aqui, né, e é Itaituba, não é isso, não me engano, Itaituba. Então, ele foi para casa já andando, para que daí dar continuidade, porque o AVC é o seguinte, não para, né? Você consegue alguns movimentos, retorna, mas você tem que dar continuidade, né? Silvânia, então a fisioterapia aquática ela tem como objetivo reabilitar. Um dos objetivos, né? Isso. Explica para a gente, então, como é que você alcança isso, como é que isso se desenrola na reabilitação? Então, o paciente, ele, quando vai à clínica, primeiro ele passa por uma avaliação. Essa avaliação, tanto física como seus exames. E isso é analisado, o caso dele, a doença em si, porque cada tipo de doença ela apresenta as suas particularidades e ela tem que ser analisada para que, acima desses dados, né, que são coletados no dia da avaliação, dali é traçado o plano de tratamento. E na sua avaliação, que você tem um critério minucioso em
em ver a história prévia do paciente, há uma anamnese. É como se fosse também uma consulta médica, Sim. tá? Onde você questiona tudo. Eu vi essa sua atenção, né? Um questionário Sim. grande. E isso é importante na fisioterapia também, assim? Muito importante, porque se o paciente, você não sabe toda a história dele, você não conhece a patologia, não sabe o que ocorreu, tudo isso é importante, porque você não chega a um bom resultado se você não tiver conhecimentos, embasamento da patologia e todo um contexto que levou a ele estar ali naquele momento. Então, dali, recolhe todos aqueles dados e aí sim, é traçado um plano de tratamento conforme a queixa do paciente. Então, isso é o diferencial. Cada paciente é único. O tratamento é realizado conforme a queixa do paciente, conforme a patologia dele. Às vezes, o paciente tem a mesma patologia, mas, às vezes, o tratamento não é igual, porque o que funciona para um não funciona para o outro. Eu sei que tem uma dúvida que sempre as pessoas acabam confundindo, né? Qual que é a diferença da fisioterapia aquática para a hidroginástica? Porque, às vezes, assim, o pessoal acha que é a mesma coisa, é ou não é. Qual que é a diferença? Então, ambos utilizam o meio aquático, né, que é a água. Mas são profissionais diferentes, com condutas diferentes e objetivos diferentes. Por exemplo, a hidroginástica, quem ministra é o educador físico. E o profissional educador físico, qual é o foco dele para com o paciente? É o condicionamento físico. Ou seja, esse paciente, quando ele vai fazer hidroginástica, por exemplo, ele já tem que ter passado pela reabilitação, caso ele precise. Ou ele vai lá só com foco do condicionamento físico. Agora, já a fisioterapia aquática, não. A gente trabalha com a patologia, ou seja, com a doença. E o que é feito? A gente trabalha na parte da reabilitação, de proporcionar qualidade de vida, que ele consiga retorno dos movimentos, né? E que ele volte a realizar suas atividades, que volte à sua vida normal, ou o mais próximo possível, dependendo da patologia. Silvane, a água ela tem propriedades físicas que é muito interessante para a fisioterapia, né? Explica para a gente sobre a importância, o que a água proporciona de recuperação, por que você acredita que a água ela tem esse poder de reabilitação, você gosta da água para o paciente que precisa da fisioterapia? Então, eu vou voltar um pouquinho atrás, na época da faculdade, né? Então, quando eu, na parte clínica e na parte aquática, às vezes eu pegava o paciente, eu atendia na clínica, aquele determinado paciente com aquela determinada patologia, e, às vezes, ele não tinha o mesmo resultado que o paciente na água me dava. Então, aquele da água conseguia ter méritos mais do que o da clínica. Então, isso me apaixonou, isso me intrigou. Eu falei assim, olha, eu vou querer estudar a parte da água, eu quero ver o que a água acontece. Porque é muito assim, é uma coisa tão magnífica de o paciente ter limitações e ele conseguir realizar mais rápido do que na clínica. A questão de, vamos dizer que a água anula a parte da gravidade, né? Sim. Esse empuxo, né? Da água, ele facilita para vocês, fisioterapeutas que trabalham com a água, manipular o paciente, ajuda? Qual é a propriedade assim que você entende? Pode falar para a gente. Então, os princípios físicos são muito importantes. Quem trabalha com água, ele precisa entender, porque cada um desses princípios, ele tem suas reações e tem as suas particularidades. Então, por exemplo, o empuxo. O empuxo trabalha ao contrário da gravidade. Então, ele favorece o paciente a ficar leve. Então, ele consegue executar os movimentos do que em terra ele não conseguiria. Por exemplo, o paciente acabou de fazer uma cirurgia de artroplastia total de quadril. Então, ele não consegue deambular, ele não consegue caminhar. É muita dor e é recente. Então, já na água, não. Já na água, ele consegue realizar
sem nenhum impacto. E outra, além disso, os princípios físicos estão ali atuando, que seja a densidade, que seja a densidade relativa, seja a pressão hidrostática, seja o metacentro, seja a turbulência, ou seja, todos eles têm as suas funções e particularidades. Nossa, muito interessante, gente. E o programa passando muito rápido. A gente já vai encerrar aí o primeiro bloco. E eu já queria deixar aqui uma pergunta, né, para ela responder no próximo bloco, que é a seguinte: quais as diferenças dos profissionais atuantes? E aí você fique ligado aí, que daqui a pouquinho a doutora Silvânia vai estar respondendo.